Bom dia, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre vossas vidas. Neste momento, eu quero pedir que o Senhor lhes encha da sua graça, do seu amor, da sua bondade. Que não haja ninguém entristecido, preocupado, decepcionado ou deprimido com as coisas do Senhor. São dias terríveis em que nós passamos provas por dificuldade, mas o Senhor está conosco. E como diz a Bíblia, a alegria do Senhor é a nossa força. E aí, na presença do Senhor não há tristeza que fique. Ela tem que saltar de alegria. Tem umas passagens aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, e o versículo 20 em diante diz assim: Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou maior parte dos seus milagres e prodígios, não se haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fosse feitos prodígios que em vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependido com sacos de cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até os céus, serás abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ele permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Glória a Deus. Eu li até o versículo 24. Meus irmãos, às vezes eu fico pensando e eu não sei se lamento ou me atribuo assim privilégio porque faço parte desta geração em que nós estamos vivendo. Alguns irmãos podem concordar e convir comigo, esses que têm mais de 30 anos que servem a Deus, podem ver que a dinâmica espiritual do povo do Senhor naquele tempo, a de 3 décadas atrás, é completamente diferente da que nós estamos vivendo hoje. Essa geração em que nós estamos vivendo é uma geração que é testemunha das maiores coisas que já se realizou nesta vida. Digo no sentido material como no sentido espiritual. Nenhuma época dessa geração se viveu com tanta liberdade para se pregar o Evangelho como nos dias de hoje. Nenhuma época dessa geração, desde que existe homem, pôde ter tanto recurso, tantas condições e tantos meios para se viver, se pregar, se testemunhar e desfrutar da glória de Deus como nós temos hoje em dia. A gente fala muito nos grandes teólogos, nos pais da igreja, nos grandes líderes, nos grandes fundadores de obras, dos santos que fizeram histórias dos martirizados. Mas sabe que, igreja e irmãos, qualquer um desses homens, por grandes que sejam, hoje ficariam de boca aberta ao ouvir os grandes pregadores e grandiloquentes homens de Deus que hoje perambulam e caminham pelas plataformas das igrejas no mundo moderno. Nós temos uma facilidade tão grande para servir a Deus, de ir e vir, de dizer, de cantar, de falar. Praticamente estamos nas portas do reino dos céus. O céu está aberto e só falta que nos empurre lá para dentro. Porque essa palavra que Jesus disse nesse mesmo capítulo de São Mateus, no capítulo 11, ele diz que desde agora, a partir de João Batista, os céus é tomado à base da violência, e aqueles que se esforçam são os que se apoderam dele. Mas a gente estamos vendo uma coisa tão suave, tão tranquila servir a Deus, que as pessoas se relaxam, se descuidam. Quantas vezes já ouvi os homens de Deus falando de quantas perseguições eles enfrentaram, as lutas, as barreiras, alguns até sangue derramaram. Hoje, um crente hoje tem direito até de ir à justiça
caso alguém fale alguma coisa contra ele. Aquela palavra que Jesus disse, bem-aventurado vocês quando vos injuriarem e falarem mal de vocês, das bem-aventuranças, essa já não tem contexto, porque qualquer coisa que fale mal de um crente ou de alguém, já vai logo recorrer à justiça para que lhe apoie e até mesmo denunciar, pedir indenização e até processo. Porque os atributos e as beatitudes da santidade e da vida cristã já não têm enquadramento na vida de hoje. E esses versículos que acabei de ler, Jesus falava há 2000 anos atrás, para aquelas pessoas, aquelas populações, aqueles cidadãos daquelas cidades que ele mencionou, como Corazim, Betsaida e também Cafarnaum, foram essas 3 cidades onde Jesus operou os maiores milagres em que nos evangélicos sinóticos e que no evangelho de João consta. Ressurreição, paralíticos, cegos, endemoniados, toda classe de enfermidade, de mazelas que você está acostumado a ouvir e ler na palavra do Senhor, foi feita nessas 3 cidades, nessas 3 plataformas metropolitanas, Corazim, Betsaida e também Cafarnaum. Mas foi exatamente nessas 3 cidades onde Jesus sentiu, experimentou e amargou os piores desprezos na sua vida. Por incrível que pareça, isso foi que aconteceu. Tanto que eu não creio que Jesus disse essas expressões que eu li do capítulo 11 e os versículos 20 a 23, ele disse com alegria e exultação. Mas bem, humanamente falando, ele estava ali completamente decepcionado com a recepção com que aquelas pessoas tiveram com ele, apesar de ele obrar todos aqueles milagres. Ainda bem que Jesus escolheu vir há 2000 anos atrás. Porque se ele vem para essa região de nossa aqui, no Brasil, até onde chega esse áudio que, pela glória de Deus, o Espírito Santo vai repartir em lugares onde chegar, eu creio que a decepção do homem em Jesus seria terrivelmente pior. Vivemos dias de desprezo, de descuido, de as pessoas pisarem a palavra do Senhor, se descuidarem, brincarem, abusarem das coisas de Deus. E Jesus disse que se Sodoma e Gomorra tivesse o privilégio de receber a palavra como os cafarnauenses receberam, diz Jesus aqui que eles até hoje permaneceriam, teriam longevidade para receberem a palavra do Senhor. Mas eles não tiveram esse privilégio como aqueles de há 2000 anos atrás tiveram. Hoje nós somos uma geração privilegiada. Eu estou seguro de nenhum desses que vão ouvir esse áudio podem crer e ver que não sequer derramou uma gota de sangue por uma perseguição ou por algo que ele fez por conta do amor do Evangelho. E a gente põe outra coisa no lugar da prioridade da palavra do Senhor. É tempo de nós despertarmos. Estamos cruzando já um novo ano, já estamos sepultando questões de dias, esse ano que está terminando quase. E vamos adentrar no novo ano. E os projetos e as reformas que a gente faz, sempre no sentido subjetivo, sempre visa nós mesmos, nossa família, nossa casa, nosso carro, nossa vida, nossas viagens, nossos bens, nossas promoções, nossos cursos, nossas formações, tudo relacionado consigo mesmo. Mas ninguém pensa em no ano que vem projetar-se em ser melhor crente, em ser melhor servo, em buscar mais a Deus, a ser mais devoto, a orar mais, a jejuar mais, a pregar mais, a evangelizar mais, a sentir mais a graça de Deus, a fazer mais que o reino de Deus se promova e cresça. Mas Jesus disse naquele tempo, aquelas cidades se levantarão no dia do juízo e as condenarão aquele povo, porque tiveram privilégio de ter o evangelho em sua essência e abusaram dele. Igualzinho a nós, e neste ano em que nós estamos vivendo. Que Deus te abençoe, que esta palavra te chegue no coração de uma reflexão exortativa, que você se dê conta que nesse ano de 2004 você tem obrigação, imperativamente como servo do Senhor,
você tem que fazer algo mais para o Senhor. Concluo dizendo aquela expressão do apóstolo Paulo, que diz: deixando-me as coisas que para trás ficam, olhando para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele deixa as coisas para trás e segue adiante. Que 2024 seja o ano da tua ascensão espiritual, em que você vai ter visões e vai trabalhar melhor e maior para Deus. Bendito Deus, eu te peço por essa serva, por esse servo teu, Senhor, que no ano de 2023 se entregou a se realizar-se, Senhor, e se descuidou dos valores espirituais da sua vida. Pai, toca nele, toca nela, Senhor. Que o Espírito Santo possa persuadi-lo e convencê-lo de que ele tem que trabalhar e viver para ti, Senhor, neste novo ano que começa. Fica com ele, Senhor. Dá-lhe graça e que teu Espírito Santo permaneça nesses para a honra e glória do teu santo nome. Eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor. Amém.